no sala de aula, tá? Entra, botar os vídeos e o material que eu estou usando para dar aula para vocês, tá? Então, pessoal, é, semana passada, não, segunda-feira, eu passei para vocês a Primeira Guerra Mundial. E hoje nós vamos ver a Segunda Guerra Mundial, tá? Então, nós vimos que na Primeira Guerra Mundial, a Europa, né, ficou devastada, foi aquele primeiro conflito que envolveu países do mundo inteiro, então teve participação dos Estados Unidos, o Brasil mandou enfermeiros, né, mandou remédios, e teve participação do Japão também, e países asiáticos. E no fim dessa guerra, o mundo ficou, principalmente a Europa, ficou destruída, os Estados Unidos se tornou uma grande potência econômica, né, apesar de ainda não ser a grande potência econômica que deveria ser, e alguns países, os países perdedores, ficaram ainda mais destruídos por causa do Tratado de Versalhes. Olha aqui, ó, nesse segundo parágrafo, Tratado de Versalhes, que foi aquele acordo, aquele tratado que foi assinado pela Alemanha e por outros países que perderam, em que eles perderam as suas colônias lá na África e na Ásia, né? Lembra lá o imperialismo, que os países europeus dividiram a África e a Ásia, né? Aquela figurinha deles cortando os territórios africanos, e eles tiveram que se desarmar, né? Destruir ou entregar suas armas, seus armamentos, e liberar os soldados, né? Tornar os soldados apenas civis, tá? E a Segunda Guerra, assim como a primeira, é chamada uma guerra mundial, porque também vai envolver o mundo todo, tá, gente? Então, nós vamos ter o envolvimento de todos os países. E aí, pessoal, com tudo isso, esse país, a Alemanha, estava numa crise econômica gigantesca. E não ajudou nada que em 1929 nós tivéssemos a crise da Bolsa de Valores de Nova York, né? Os Estados Unidos, com o fim da Primeira Guerra, eles estavam cada vez mais ricos. Então, eles começaram a produzir cada vez mais, tá? E aí, nesse processo, eles produziram e vendiam. Só que o que aconteceu? Eles chegaram num ponto que eles produziram tanto que não tinha mais quem comprar. E o salário das pessoas não estava acompanhando. Produzia-se muito, mas o salário se manteve. Então, as pessoas não tinham dinheiro e não tinham necessidade de comprar tanto. E aí, o que aconteceu? Muitas empresas começaram a falir. Por quê? Não conseguia vender, não tinha saída, né? Pensa e a maioria de vocês mora na zona rural. Pensa na situação. Você vai lá, resolve produzir café, vamos pôr. Você vai lá, passa o ano todo produzindo tal, faz a colheita, só que na hora da colheita, o preço está lá embaixo. E aí você tem que vender, só que o preço está lá embaixo, você perdeu, você acaba gastando mais com a produção do que você ganhou com a venda, que você vai perder dinheiro. E é o que aconteceu com muitas pessoas. E aí a economia dos Estados Unidos começou a enfraquecer. Na Bolsa de Valores, que é onde tem as ações das empresas, as empresas começaram a perder valor, né? Porque a empresa tem um valor. Se ela começa a não vender, começa a ter problema, o valor dessa empresa cai. E aí o que acontece? Ela começa a perder dinheiro. Então ela tem que mandar a empregada embora, ela perde vendas, então muitos tiveram que fechar suas empresas e a economia dos Estados Unidos foi para o saco. E aí, só que o que acontece? Ela era a economia que estava mandando no mundo. Como ela acabou se quebrando, todo mundo que dependia dele se quebrou também, né? Aqui no Brasil, os produtores de café dependiam muito da economia americana. O que aconteceu? Os Estados Unidos parou de comprar café, porque tanto os Estados Unidos quanto a Europa, com a crise, parou de comprar café, não tinha necessidade. Era um item de luxo, né? Um item que não era necessário. Então, os produtores de café tiveram que queimar o café que eles produziam, jogar fora. O produtor de leite teve que jogar leite fora na rua, tá? Então, isso afetou o mundo inteiro. E claro que esses países que estavam mais enfraquecidos pela guerra só foram os que sofreram mais, né, gente? Então, com isso, foi se criando uma insatisfação. Os países, principalmente a Alemanha, muito destruídos e a população insatisfeita,
né? Aqui essa imagem é só para mostrar os outros países apresentando para a Alemanha os termos, né, do Tratado de Versalhes. O povo da Alemanha deve pagar por todos os danos aos civis na terra, no mar ou no ar, né? Então a Alemanha teve que pagar indenizações para os outros países. Então eles ficaram totalmente destruídos, né? E isso vai aumentar, né, esse sentimento de derrota e fracasso dos alemães, e aí vai surgir o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, o Partido Nazista, tá? Que tinha ideias para retirar o país dessa situação, né? E esse partido, fundado em 20, tinha como líder o austríaco Adolf Hitler, que assumiu o poder em 1933. E aí ele vai defender esse partido liderado pelo Adolf Hitler, né? E ele, claro, como líder vai defender algumas ideias, como a superioridade do povo alemão, que o povo alemão ele é superior, então ele é melhor do que os outros e deveria estar acima dos outros, né? Culpabilização dos judeus pela crise econômica e a perseguição. Ele culpava os judeus, porque ele dizia que os judeus estavam roubando o dinheiro do povo alemão, tá? Que o povo alemão estava naquela situação, nessa crise, porque os judeus estavam pegando o dinheiro e ficando para eles, tá? Isolamento e eliminação dos mesmos, né? Nós vamos ter lá os campos de concentração nazista. Primeiro, nós vamos ter os chamados guetos, onde partes de cidades onde os judeus vão ficar confinados, não podem sair, e posteriormente nós vamos ter a criação dos campos de concentração. E outros grupos que eles consideravam inferiores, né? Como ciganos, homossexuais. Deixa eu só ver aqui, pessoal. O que foi isso? Homossexuais e deficientes físicos e mentais, tá? Então, eles isolavam e faziam experimentos nessas pessoas, tá? Era bem comum. Pregava a teoria do espaço vital, que é a unificação do povo alemão em um grupo só, e que estava disperso, e a expansão, né, desse povo, a ocupação de territórios, né, para que eles pudessem viver, tá? E outro país que vai sofrer e que vai começar com isso, e aproveitar essa crise por um grupo político, vai ser a Itália, onde nós vamos ter o fortalecimento do partido fascista, tá? Hoje está se falando muito de fascismo aqui no Brasil também, porque muitas ideias usadas hoje aqui, muitas ideias apresentadas por políticos, são ideias que eram utilizadas por nazistas e fascistas. A forma de ver a antiliberalismo, aquela visão tradicional com o controle do governo, do Estado sobre o povo e tudo mais, dizendo o que é certo, o que é errado, tá? Anticomunismo, falando contra os comunistas, não que os comunistas sejam também todos perfeitos, tá, gente? A gente vai ver mais sobre isso quando a gente falar da União Soviética. Mas nós tínhamos, então, como líder da Itália fascista, o Mussolini. Então, o Hitler na Alemanha nazista e o Mussolini na Itália fascista, que também vai começar a expandir, vai tomar o poder, né, assumir o poder e começar a invadir países ali próximos na África, da África Oriental, e a Alemanha nazista também vai começar a sua expansão. E nós vamos ter o Japão também, que vai entrar nessa onda lá na Ásia, com o imperador Hirohito, se não me engano, né, e os seus generais, tá? Aqui é uma propaganda da época, ó, mostrando a amizade entre os três países, tá, gente? Olha lá, a Alemanha nazista, o Japão do imperador, imperial, né, o Japão imperial, e a Itália fascista, tá? E aí, esses líderes, né, inicialmente o Hitler e o Mussolini, e posteriormente o Japão, vão assinar um tratado de amizade e colaboração, né, e aí com a entrada do Japão, se forma um pacto tripartite, que é a proteção entre si, né, se um for atacado, se um for invadido, o outro ajuda, tá? Então se forma o chamado eixo, esse é um termo muito usado para se referir aos três países. Então, se a gente falar o eixo, nós estamos falando desses três países, tá? Que vai enfrentar os aliados, que é formado
pela Itália e a França, tá? E posteriormente a União Soviética e os Estados Unidos, tá? Nós vamos ver também ainda o porquê que vai surgir essa guerra, tá? Os Estados Unidos vai entrar na guerra em 41 por causa do ataque japonês a Pearl Harbor. Tem o filme, tá? Que leva esse nome, Pearl Harbor. É bem legal, dá para vocês assistir, apesar que é basicamente um romance, então vai mostrar, tem uma historinha ali de romance com personagens que não existiu, mas dá para vocês verem como foi esse ataque. Foi bem, foi um ataque surpresa lá nas ilhas do Havaí, então foi bem interessante. E a União Soviética entra em 41, quando o Hitler quebra um pacto que havia entre os dois países de não agressão, assinado um pouco antes, e tenta invadir a União Soviética, tá? A União Soviética é o que hoje é a Rússia, tá, gente? E é o país do leste europeu, tá? E o Brasil em 42, né? Apesar que o Getúlio Vargas, que era o presidente, não queria e tinha um apreço pelas ideias do Hitler e do Mussolini, né? Gostava dessa ideia do fascismo, como os submarinos alemães acabaram afundando alguns navios civis brasileiros, né, com pessoas civis, não soldados, e a população caiu em cima dele e também a imprensa, ele acabou declarando guerra e enviando a Força Expedicionária Brasileira, a FEB, para combater lá na Itália, né, os pracinhas, né, inclusive guaxupeanos, tá? Se vocês forem ali na praça ali do hospital, daquele Guaxupé, tem um obelisco, uma, um monumento lá, perto daquela banca de jornais, que tem o nome dos pracinhas guaxupeanos, os guaxupeanos que foram lutar na Itália, tá? E aí os nazistas vão começar, a partir de 38, a anexar territórios, tá? Expandir, né? Ocupar. Então, em 38, eles anexam a Áustria, então eles já estão deixando, esqueceram, né, o Tratado de Versalhes, então já se armaram, já criaram equipamentos, armamentos, então começa a ocupar, né? Depois vão ocupar a Tchecoslováquia, né? Considerando que são primeiro eles vão ocupar territórios onde vivem alemães, né, que é a Tchecoslováquia, 3 milhões de alemães, falantes da língua alemã, e posteriormente vão ocupar outros territórios. E aí o que leva a ocupação ao início da guerra vai ser justamente essa invasão, tá? E aqui nós temos os três líderes, né, da aliança, né? Roosevelt, que era o presidente americano, Churchill, que era o primeiro-ministro da Inglaterra, e Joseph Stalin, que era o grande líder da União Soviética, né, o líder da União Soviética. Os três, então, declaram formalmente guerra à Alemanha, tá? Aqui é uma foto de pracinhas brasileiros lá na Itália, ó, no segundo aniversário deles, lá na Itália, lutando contra os alemães e os italianos, tá? Principalmente naquela região de Monte Castelo, vai ser a grande vitória brasileira, tá? Então, de início, a França e o Reino Unido até aceita eles anexarem alguns territórios, mas como depois eles vão invadir Polônia e outros países, aí eles vão voltar atrás e declarar guerra em 3 de setembro de 39. E aí vai ter início o maior conflito armado da história do mundo, tá? Que vai, desse mesmo, a gente pode dizer que envolve o mundo todo, tá? Porque nós vamos ter forças brasileiras lutando diretamente, nós vamos ter forças da Austrália lutando diretamente, da Índia, que vão ser levados, né, alguns territórios que não eram mais de controle da Inglaterra, mas tem até hoje um laço muito forte com a Inglaterra, vão mandar seus soldados para lá, né, e então nós vamos ter, e o conflito não vai estar só na Europa, né, diferente da Primeira Guerra, que as lutas foram todas dentro da Europa. Agora nós vamos ter lutas na África, nós vamos ter lutas no Oceano Atlântico, na Ásia, né, lá nos territórios da Ásia, porque o Japão vai invadir muitas ilhas e territórios da Ásia, né? Então vai ter toda essa disputa, tá? Durante essa guerra. E como a gente falou, aqui eu estou falando novamente, os judeus vão ser perseguidos, né? Inicialmente eles só vão ser obrigados a se identificar com o uso daquela estrelinha de Davi, vai ter fotos para vocês verem, né? Vai ser proibido de casar judeu com alemão, né?
demissão de judeus de cargos públicos, criação de guetos e campos de concentração, e a solução final para resolver o problema deles vai ser a eliminação nos campos de concentração, as câmaras de gás, que os judeus eram mortos, tá? Então, aqui, ó, fotos, ó, algumas mulheres no campo de concentração, tá? As duas fotos que eu vou mostrar, essa aqui ainda não é tanto, a outra é um pouquinho forte, mas nós temos que aprender história, pessoal, e aqui nós estamos em geografia, mas estamos falando de história, nós temos que conhecer o passado para não repetir os mesmos erros, tá? Por isso que a gente tem que ver, mesmo que seja algo que nos seja impactante, tá? Até pegar uma foto que não é tão impactante, mas aqui são judeus após a liberação, tá? Aqui eles estavam presos, aqui já foi após a libertação, sem comer, trabalhos forçados, em condições desumanas, tá? Milhares e milhares de judeus, ciganos, homossexuais, deficientes físicos e mentais, infelizmente perderam a vida por causa disso, tá? Só aqui, gente, mandaram um recado. E aí, como que vai acabar a guerra? A guerra vai se manter por muito tempo, né? Em 42, a Vitória começa a a pender para o lado dos aliados, né? Vai ter várias coisas que vão ser criadas, como, por exemplo, nós vamos ter a criação dos radares, que vai ajudar os aliados a impedir o ataque dos submarinos alemães, que era a principal arma alemã na guerra, tá? E aí, mas o grande marco da vitória vai ser a entrada dos Estados Unidos, né? Quando eles passam a ajudar diretamente na guerra após Pearl Harbor, é que os aliados ganham mais força, tá? E a invasão soviética. Os soviéticos vão começar a ganhar terreno no leste, né, da Europa, e vão ser inclusive os primeiros a chegar na Alemanha. Ajuda também que o rei Vítor Emanuel, rei da Itália, vai destituir o Mussolini, tá? Ele tinha assumido o governo, o rei consegue retirar ele do poder e se render aos aliados, tá? Então, não é porque o país participava da guerra do outro lado, como foi os italianos, que eles estavam errados. A guerra ela é feita pelos líderes, pelos governantes, e nem sempre todos os governantes, tá? Em 44, nós temos o dia D. Então, todo filme de Segunda Guerra Mundial, a grande maioria, mostra esse dia D. A invasão das praias da Normandia, lá da França, quando as forças aliadas vão chegar na França e começar a libertar esses territórios, tá? Então, Estados Unidos, Alemanha, Estados Unidos, Inglaterra, França e outras forças, Canadá, vão entrar, né, por aqui. Então, nós vamos ter os aliados vindo da França, de um lado, né, da França, e do outro a União Soviética vindo do outro, fazendo uma pinça, né, fechando os alemães, levando eles até a Alemanha, e aí Hitler vai se suicidar, né, aqui a foto da invasão da Normandia, ó, eles desembarcaram, centenas de milhares de pessoas, infelizmente, morreram também nisso aqui. Lembrando, pessoal, nessa época, quem lutava era homem, tá? Hoje já as mulheres podem lutar, participar, né? Mas naquela época era só homens e na maioria jovens, então muitos jovens morreram, tá? Em 2 de maio, soviéticos e estadunidenses tomam Berlim, Hitler vai se suicidar e o alto comando do partido nazista, né? Aqueles que não se suicidam vão ser capturados, tá? E chega ao fim a guerra na Europa. Mas o Japão resiste, ele continua tentando se manter, né? Até que os Estados Unidos usam a arma que se diz que acabaria com todas as guerras. Não acabou, mas eles usam as 2 bombas atômicas que haviam sido desenvolvidas e finalmente o imperador Hirohito se rende e chega ao fim. 50 milhões de mortos, tá, gente? Que se sabe, pode ter sido até mais, tá? 35 milhões de feridos, tá? Os perdedores foram julgados no Tribunal de Nuremberg, tá? Crimes contra a humanidade foram coisados. E depois dessa guerra foi criada a ONU para justamente intermediar as relações entre países,
para que não houvesse mais conflitos como esse, tá? Nós já tivemos vários outros conflitos, mas ainda, graças a Deus, não tivemos um em nível mundial, tá? Aqui é uma foto famosa, que é a tomada de Berlim pelos soviéticos. Eles foram os primeiros a chegar a Berlim. E toda essa conquista desses países vai influenciar no futuro, na Guerra Fria, tá? Que depois nós vamos falar na próxima aula, certo? Aqui as duas bombas atômicas, olha lá, tá? Claro que isso também vai influenciar muito o futuro do nosso planeta, porque isso vai trazer tanto coisas boas quanto ruins, tá? Depois a gente vai falar sobre isso. E é só. Alguma dúvida, pessoal? Não, Beleza? Eu tentei fazer um pouco resumido. sem Qualquer coisa. dúvidas sobre isso. Oi? Ah, tá. Tá? Eu tentei fazer um pouco resumido. Isso vocês vão ver em história também, tá, gente? O importante é entender. Vocês viram como que uma coisa, a Primeira Guerra, influenciou para chegar à Segunda Guerra. E agora nós vamos ver como que essa Segunda Guerra, na próxima aula, vai influenciar para o período de mais de 40 anos da Guerra Fria, tá? Que é a Guerra Fria justamente porque não teve guerra. Foi só um conflito ideológico, né? Um conflito de pensamento entre o socialismo e o capitalismo, tá? Deixa eu anotar aqui o nome da outra Maria Clara, que eu acho que eu não tinha anotado. Pessoal, por hoje é só, tá? Até sexta-feira, tá? Aí, sexta-feira, nós fazemos a nossa outra aula e eu passo a atividade para vocês, tá? Lá pelo formulário, bonitinho, tá? Tá bom. Beleza? Obrigado pela presença. Fiquem com Deus. Professor, como que chama Oi. mesmo para fazer a prova? Estude em casa. Joga no Google, estude em casa, tá? Aí, aqui, ó, vou mostrar. Vai vir aqui, ó. Pode ser pelo aplicativo também, gente, mas se não conseguir, estude em casa, avaliação diagnóstica, não tá abrindo. Clique aqui, ó, aí vai abrir o portal do Simav, tá? Nome de usuário é o e-mail, senha, data de nascimento, entre com o Google, tá? Se tiver problema, se não tiver, Cauã, depois eu tenho aula até 11h40, então depois das 11h40 você manda uma mensagem, eu te ajudo, tá? Para pegar teu e-mail, Tá. beleza? Falou, gente, pode sair, porque eu tenho que Tchau. esperar você sair para eu fechar.